Oi, Celeida, tudo bem? Oi, boa tarde, sejam bem-vindos. Anne, seja bem-vinda, que tá entrando. Hoje a gente tá em um clima diferente, vocês vão perceber. Quero saber aí quem tá com canjica já, porque eu tô em clima julino. Tô em clima julino já para participar desse nosso último episódio, mas vamos esperar a galera entrar pra gente poder bater um papo. Me contem aí o que vocês acharam dessa série que hoje está encerrando a segunda temporada e eu quero saber de vocês o que tem ajudado, como contribuiu, se mudou alguma coisa, se despertou, se vocês tiveram algum tipo de insight. Conta pra gente aqui nos comentários. Manda esse feedback, né? Hoje a gente também vai falar sobre isso, a importância do feedback. Então manda esse feedback aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa segunda temporada em especial? E o que vocês aprenderam, puderam aprender, se já colocaram em prática alguma coisa que foi colocado durante todos esses episódios. Oi, Mayra! Tudo bem? Espero que você esteja bem. Bem-vinda! Esse é o último episódio, justamente é o último episódio. Eu tô aqui um pouco emocionada, então vocês vão me perdoar, porque eu fico assim, né, sentimental por ver um projeto tão legal, tão bacana, disruptivo, ter dado certo e a gente chegou aonde chegamos. Oi, Cleiton, Ivone, bem-vindos para o último episódio, galera. Imagino que vocês devem imaginar como é que eu tô aqui, né? O último episódio dessa segunda temporada. Ainda não temos nenhuma terceira temporada em vista. Então hoje é a minha despedida aqui com vocês no The Job Flix. Então eu quero aqui agradecer, inclusive, por todo esse apoio. Oi, Aline. Ó, vai ter mais novidades. Vai ter mais novidades e eu tô esperando que vocês possam sugerir. Estamos super abertos aqui para que vocês digam o que querem saber, quem a gente deve convidar, para falar sobre qual assunto. Eu acho que vocês, na verdade, toda essa série, The Job Flix, acelerando a sua carreira, né, e desenvolvendo aí toda essa questão da carreira e a empregabilidade, é para que vocês que estão acompanhando sejam também, né, todos vocês, sejam protagonistas. Então podem indicar, colocar sugestões do que a gente vai abordar. Não tem nada certo, tudo é construído coletivamente, pode ter certeza, viu? Karen, Rosângela, a Rosângela que tá acompanhando a gente, vou falar dela também hoje. A gente vai fazer uma retrospectiva. Ah, o Lucas entrando aí. Gente, hoje é um dia que eu tô emocionada, senão eu vou começar a chorar aqui. Porque eu quero fazer muitos agradecimentos a muitas pessoas. Bem-vindos, né? Bem-vindos ao último episódio dessa Entrevistar os Novos Engenheiros. Ótima dica, hein? Já vou anotar aqui para que a gente possa fazer isso sim. Chegamos ao último episódio da nossa temporada The Job Flix. E o tema hoje vai ser competência, liderança e os seus desafios na atualidade. Então a gente vai conversar aqui, bater um papo muito gostoso sobre o que é ser líder, se existe alguma diferença entre líder e chefe, o que vocês acham? Liderança situacional, liderança inspiracional, isso existe? Como funciona? Então a gente vai falar um pouquinho e relembrar um último desafio que ficou pendente do nosso último episódio, né? Do penúltimo episódio com a Alexandra. E lembrando a vocês, oi Tati, bem-vinda, que essa é uma iniciativa do Núcleo Jovem Engenheiro, qual eu coordeno, do CESP, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, com apoio da Casa do Engenheiro. Então aqui eu quero fazer os agradecimentos a todos da Casa do Engenheiro que nos receberam, abriram esse espaço. Então ao Rafael, ao Maurício, a Renata, muito obrigada por abrir esse espaço ao Núcleo Jovem, por permitir que a gente coloque aqui as nossas iniciativas, esse projeto tão magnífico. Também quero agradecer a minha equipe, que é formada por 13 líderes maravilhosos, inclusive aqui tem alguns já participando. Oi Marta, bem-vinda. A Mayra, o Lucas,
que já estão aqui participando, não sei se tem mais outros, mas quero aqui agradecer a Mairá, por exemplo, e o Lucas, que estão aí com vocês. Eles que montam os cards, vídeos, inclusive quem perdeu a primeira temporada, tá disponível no nosso feed, todo um resumão sobre as principais dicas que foram dadas. E nós também vamos lançar um resumão dessa segunda temporada. Então eu quero aqui agradecer muito a vocês que nos acompanharam, que estiveram juntos nesse período todo de 4 semanas nesses episódios. Em especial, eu também quero agradecer ao presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Murilo Pinheiro, porque ele acreditou no nosso trabalho também, abriu espaço para que a gente pudesse inovar, para que a gente pudesse fazer diferente. E eu acredito que essa foi uma série que falou sobre carreira e trouxe pessoas que têm muito conhecimento e embasamento, experiências e vivências no dia a dia. Então, ao Genaga e Genaga, nosso diretor, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês. Estou aqui um pouco engasgada, assim, então vocês não reparem hoje, né? Um pouco emocionada, porque foi um trabalho de muitas pessoas, não é só meu. E eu tô aqui apenas representando, porque o objetivo do núcleo é impactar positivamente o maior número de pessoas, de seres humanos. Então eu espero que você que tá aí em casa tenha sido impactado positivamente de alguma forma. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Manda o teu feedback aqui pra gente. Sem vergonha alguma, a gente tá aberto para aceitar todos os feedbacks de como foi essa experiência de participar da nossa série The Jobflix. Então, meus agradecimentos a todos vocês, de coração. Repito, é o nosso último episódio da segunda temporada. Eu espero que a gente venha futuramente fazer mais, desenvolver mais temporadas com vocês. E eu aprendi demais aqui, com todos que passaram. Para mim é todo um aprendizado incrível. Então, só gratidão hoje. E eu vim a caráter, vocês perceberam? Tô aqui, quadriculada, porque a gente entrou no mês de julho e eu tô doida pra ir numa festa julina, mas não pode, aglomeração, então tem que fazer em casa. Espero que a Alexandra, que é a nossa convidada de hoje, ela esteja preparada para dançar um forrozinho. Um forrozinho, pé de serra, eu e ela aqui com vocês, ao vivo. Mas vamos lá, gente. Então, eu quero aqui compartilhar essa tela pela última vez. Ainda não temos data para a próxima temporada, Karen, ainda não temos. Mas quero aqui compartilhar pela última vez nessa temporada essa telinha, né, com uma mulher incrível. E eu não sei se vocês perceberam, mas essa segunda temporada foi recheada de mulheres maravilhosas, mulheres empoderadas, mulheres independentes, pessoas com grande conhecimento e que trouxeram pra gente, vamos só relembrar um pouquinho, por exemplo, nós tivemos no primeiro episódio com a Maris Marmalara e ela falou bastante sobre as competências em relação à entrevista, seja ela presencial ou virtual, processos seletivos 2D, 3D com gamificação. O que era gamificação? Ela colocou 2 desafios para vocês também. Então foi muito legal esse episódio, a gente aprendeu bastante. Nós falamos também sobre comunicação. Quem não se comunica se trumbica. Gente, essa live, se você perdeu, juro, corre lá que tá no feed, porque você vai dar muita risada. Foi uma live cheia de luz com a Rosângela Ribeiro, que tá aqui com a gente. Rosângela, linda, maravilhosa, um beijo no seu coração. Fez uma live, assim, gratificante. Trouxe pra gente diversos conhecimentos sobre a língua portuguesa e também tudo que acontece dentro de um processo seletivo, aonde é analisado o nosso português, a nossa comunicação, seja ela de forma oral, seja escrita. Então, tudo isso é importante hoje para você também se inserir no mercado de trabalho. Então, nós tivemos a Rosângela com a gente e a Alexandra falando sobre as competências queridinhas do mercado brasileiro no último episódio. Então, a gente debateu sobre cada competência, falamos sobre empatia, foi uma live cheia de amor. E hoje vai ser a última e ela encerra esse último episódio com a gente para falar sobre liderança. Então, aqui eu quero dividir pela última vez essa tela com essa mulher maravilhosa, incrível, ela é coach. Não, o currículo dessa mulher, ela já começou a trabalhar, acho que desde que nasceu. A cuidar das pessoas desde que nasceu. A Alexandra tem esse coração enorme e ela faz tudo que faz, dá pra sentir com alma.
Então é muito importante quando a gente realiza um trabalho pelo qual a gente gosta e é apaixonado pelo que faz, porque aí a jornada da vida ela fica esplêndida, ela fica incrível e na verdade esse é o maior segredo, né? Então, Alexandra Justo, vou convidar para dividir essa tela comigo, telinha de hoje. Habilidades na engenharia, ela é gestora de pessoas no CESP, ela possui MBA em gestão e desenvolvimento de pessoas pela FGV. Alexandra Justo, seja bem-vinda! Muito bem-vinda, preparada para esse episódio? Quero saber se vai ter quadrilha, se vai ter forró. O povo falou que quer sair dançando hoje no final, é isso? É isso, no final a gente comemora, cada um na sua casa, põe uma musiquinha aqui para dançar e vamos no forró. Já deixei aqui para fazer minhas Maria Chiquinhas, tá certo? Não sei se vai ser Maria Chiquinha ou se vai ser forró. É forró de sofrência hoje ou não? Sofrência não. Sofrência não, a gente vai fazer uma quadrilha mesmo, com aquele pé de serra, mas sofrência hoje não. Boa tarde a todos. Saudades de vocês da semana passada. Pois é, ó, quero te agradecer por estar aqui com a gente, batendo esse papo gostoso e por estar compartilhando esse conhecimento. E o assunto de hoje é um assunto que eu gosto, né? Eu gosto muito, sei que você vai falar com muita propriedade. E temos muitas coisas hoje na live, inclusive, se a gente conseguir tempo, vamos aplicar um teste ao vivo com vocês aqui. A Alexandra vai e preparou um teste maravilhoso. Então, você que está entrando agora, fica com a gente, porque vocês vão descobrir quais são os seus 5 principais valores na vida e no momento. Então, fica com a gente para que vocês consigam também descobrir tudo isso. Mas, para a gente iniciar, quero pedir a participação de vocês que estão aí assistindo. Podem mandar perguntas, dúvidas, não tem problema que a gente vai interagir. Alexandra, para a gente começar então o nosso bate-papo, conta pra gente. Afinal, o que é a competência liderança? Qual é o papel de um líder, principalmente nos dias atuais? Nossa, é tudo, né? Tudo que a gente quer na vida é ter uma referência. A gente quer ser e a gente quer ter uma referência de liderança, né? Sendo, segura as lágrimas, volta, né? Muita emoção hoje aí, que está sendo mais um encontro forte, né? Desejo a todos excelente tarde. Eu digo assim, que a gente entra já ficando com saudade, né? Porque logo, logo termina. Mas, gente, esse tema é um tema tão importante, é um tema de uma gigante responsabilidade, nesse momento, principalmente, que a gente está vivenciando, né? Onde a gente quer verdadeiros líderes que nos ajudem a dar rumo, a cuidar das nossas vidas, né? E a liderança, ela é um processo de conduzir ações. Então, é aquela pessoa que coloca na prática, né? A liderança, o líder, ele influencia comportamento e mentalidade. E eu fico imaginando, qual pessoa entra na sua vida e você permite, e você dá aval que essa pessoa modifique estruturas suas? Me diga, Marcela, isso é tranquilo? Não, muito difícil. Tranquilo. Você tem que ter uma conexão, né? Muito e uma confiança muito grande, muito forte. Perfeito. Então, nós dizemos assim, que esse líder, ele ainda faz tudo isso com objetivos estabelecidos, tendo foco em resultado, focos em metas. Então, você fala assim, gente, é um papel primoroso. E nós falamos que o estilo de liderança, ele traz um impacto, sabe em quanto, hoje, no clima organizacional de uma empresa? De até 70%. Então, gente, o que a gente está falando é alguma coisa muito delicada, porque se você traz para si a responsabilidade de ser líder, verdadeiramente você traz um impacto de até 70% de alterar para o bem ou para o mal o clima da organização que você está. Então, essa responsabilidade é gigante e com ela a gente tem que trazer toda a primazia e a responsabilidade que ela tem também, né? Quando nós falamos dos papéis de um líder, nós falamos que esse líder, ele precisa estar atento ao planejamento estratégico de onde ele trabalha. Ele precisa colocar em prática qual é o negócio daquela empresa, onde ela quer chegar, quais são os valores daquela empresa. Eu quero muito fazer o teste hoje. A gente fez uma amostra, não é, Marcele, do teste, né? Animada.
Foi, Marcele falou, meu Deus, esses são os meus valores. Então nós falamos assim, olha, você defendendo os valores da empresa e as políticas dessa empresa, né? Esse líder, o papel dele é atingir o objetivo, então essa pessoa, a gente tem que ter muito foco em resultado, porque senão, que objetivo você atinge se você não tiver foco nesse resultado? Tem que ser uma pessoa confiável, responsável. Essa pessoa tem que ter senso de urgência. Parece que tudo é para ontem, mas ele precisa discutir dentro do para ontem o que é o para agora, né? Essa pessoa, ela precisa ter um comprometimento com pessoas muito grande, porque além dela preparar e desenvolver, ela tem que manter. E olha, quando ela desenvolve uma pessoa, é o melhor momento para essa pessoa ir embora para o mercado, não é verdade? Sim, E como que ela mantém essa pessoa? Como que ela consolida parceria? Hoje nenhuma empresa vive sozinha mais, nós sabemos disso. Olha a discussão dos clusters, né? E daí essa pessoa consolida a parceria. Isso é através do quê, gente? Isso é através de relacionamento. Isso é através de profissionalismo, né? Ele desenvolve, a responsabilidade gigante dele é desenvolver líderes e sucessores. E é um gap no Brasil gigante, né? E deixa eu te perguntar, tem gente já perguntando aqui pra gente, qualquer um pode se tornar líder? É a Mayra que tá perguntando. Mayra, beijo pra você. Sim, eu prefiro que todos aqui possamos nos desenvolver e nos tornar líderes e evoluir do que nós chamamos de chefe para líder, entendeu? Isso bate muito, Marcele, aparece muito isso para vocês? Aparece. E aqui, por exemplo, a Marisma está perguntando, ser líder é um papel, uma atividade apenas da gestão? Não, imagine. Olha só, você está dentro de uma empresa, né? Você tem o seu chefe como autoridade formal, não é verdade? Quem te contratou, quem te colocou lá por determinação de cargo, por natureza ele é chefe. Chefe não é ruim não, viu gente? Tem muita gente que diz assim, eu não quero chefe, eu prefiro líder, né? E nós falamos o seguinte, o chefe ele tem uma responsabilidade civil. Ele tem uma responsabilidade penal em relação à empresa, ele tem uma responsabilidade financeira gigante, ele admite, ele demite, ele desenvolve. Então, o chefe, ele tem um cargo, mas é uma autoridade formal para um momento da vida dele e da vida da empresa, que pode durar até a vida dele inteira, mas tem um momento para dentro da vida da empresa, né? E nós falamos... Mas, Alexandra, desculpa só te interromper, existe alguma diferença entre chefe e líder dentro das características comportamentais? Que a gente consegue perceber e falar assim, nossa, aquele ali tem mais o estilo de chefe, ou esse é um líder realmente, você consegue diferenciar? Nossa, com certeza. Nós dissemos o seguinte, que o líder, até vou retornar na questão lá que a Marismar comentou, né? O líder, ele é uma pessoa que você veste a camisa junto com ele em função da... Tem uma palavra tão interessante que a gente gosta de usar, em função dos interesses, em função da missão, em função dos princípios, e ele levanta uma bandeira que, indiferente do cargo, você fala, eu quero seguir essa bandeira. Então, indiferente do cargo, essa pessoa se torna uma referência de liderança para você. E você fala, gente, eu quero seguir, eu quero aprender, quando eu crescer eu quero ser como essa pessoa. E por que a gente fala, quando eu crescer eu quero ser como essa pessoa? Sabe por quê, Má? Porque o líder ele precisa te direcionar, ele precisa te orientar. Essa pessoa precisa te dar rumo. Então, se ela não te acrescentar, ou se ela não te estimular conflitos, essa pessoa serve para liderança onde? Então, nós falamos assim, do que depende a liderança? Porque a liderança, ela nunca é imposta. As pessoas, naturalmente, elas elevam aquela pessoa à liderança, né? E ela não precisa ter um patamar e degraus para se sentir superior. Não, o líder, por natureza, ele não tem essa característica, né? Essa pessoa, ela é muito respeitada pelas suas palavras, pelas suas ações. Essa pessoa, ela é um exemplo em todas as esferas da vida dela. E a gente questiona muito, né? Então, ela é um exemplo na esfera pessoal, profissional, em relacionamentos, na qualidade de vida, né? Hoje mesmo a gente estava verbalizando até um pouco mais cedo e eu falei assim, puxa, se você vai
Você fez um comentário muito interessante. Alexandra, se eu vou a um médico, e esse médico é um endocrinologista para cuidar da minha saúde, e a parte, né, do estereótipo da obesidade está presente nele, talvez não me traga tanta segurança neste momento. Não é verdade? Sim. Então, eu não estou falando para o bem e para o mal, mas eu estou dizendo o seguinte: a gente precisa ser coerente com o que a gente fala e com o que a gente faz. A prática e a verbalização precisam se corresponder, né? Esse líder, ele precisa se comunicar adequadamente e, acima de tudo, ele tem que dar feedback. E o feedback, ele pode ser um feedback afirmativo, positivo, ou um feedback para reorientar. Esses são feedbacks difíceis de dar para alguns líderes, mas ele é muito importante porque é aí que a pessoa consegue enxergar pontos de melhoria. Esse líder, ele tem que saber entender a situação do momento, para saber agir conforme a maturidade de cada pessoa, né? Então, existe essa liderança situacional? Tenho ouvido muito falar sobre liderança situacional e Sim, liderança inspiracional. sim. A liderança situacional, vamos para ela porque eu acho que ela é muito interessante. A liderança situacional, ela vem do mundo, né, para o Brasil. Tem muita gente que traz consultoria ainda para o Brasil, que é uma metodologia, na verdade, de Hershey Blanchard. Essa metodologia, ela é lá dos anos de 86, 90, mais ou menos. Já tem mais de 3 décadas, tá? Mas por que que ela é muito comentada no mundo todo? Porque a liderança situacional, ela é muito usada em momentos de crise. Então, nós temos uma vertente. O líder, ele precisa lidar com as atividades e as tarefas, mas ele precisa lidar com as pessoas também. E essa dupla, muito querida, né, pelos grandes administradores, pelos CEOs, pela gestão de pessoas, pelos RHs, eles dizem o seguinte: o líder, ele tem que saber trabalhar com cada liderado de acordo com a maturidade dele. Ai, Ale, tem gente tão imatura e mais madura? Não, não é isso. Então, nós falamos assim, vamos imaginar, quando uma pessoa entra numa empresa, essa pessoa pode conhecer muito da técnica da área dela, concorda? Mas ela Sim. não conhece pessoas, relacionamento, políticas, ela não conhece os códigos A de dinâmica da conduta, empresa. como essa empresa se comunica. E muitas vezes ele pode tomar um curso que leva a empresa a um grande desastre. Então, neste primeiro momento, Hershey Blanchard diz o seguinte: gente, quando o funcionário está chegando, quando ele ainda não tem todo o domínio, eu preciso trazer um reforço técnico a ele muito forte. É o momento que ele precisa, né? Ok, então ele já conheceu muito bem da técnica, eu vou começar a inseri-lo num outro processo, que é um processo do amadurecimento dos relacionamentos. Né? Então, as trocas, as reuniões, ele já conhece um pouco mais da técnica, já tem mais domínio, eu vou desenvolver toda a habilidade de gestão, inserção na cultura. Ótimo. Essa pessoa está um pouco mais madura, eu vou começar a participar, eu vou começar a trazer um estilo participativo, onde ela já domina as tarefas, ela já domina os relacionamentos, onde essa pessoa, onde ela se sinta motivada a assumir mais responsabilidades. E se ela se sentir insegura, porque ainda não sabe fazer como o seu líder, é esse momento que o líder vai estimular essa pessoa a avançar. E quando uma pessoa está num auge de maturidade, tanto técnica quanto de relacionamentos, né, em relação a pessoas, eu digo, esse gestor, este líder, ele consegue delegar as atividades, não é delargar, é Delargar, delegar, não. Vai delargar deixar. nunca. Vai aí, faz, eu não quero nem ver, não. É delegar, então é deixar fazer, né, supervisionar e corrigir possíveis erros. Então, por que que essa é a queridinha do pessoal, Má? Porque nós falamos assim, a expertise está em o líder entender em que grau de maturidade está cada liderado. Porque o Isso liderado, ele tem que consentir. Isso não é fácil, porque digamos que hoje eu possa ser, por exemplo, a melhor da maturidade, mas aconteceu um evento emocional na minha vida gravíssimo. O que acontece? Eu domino a técnica, mas talvez aquele dia nem o meu serviço saiu tão bem, eu regredi. E ele precisa saber agir conforme o meu grau e a minha possível regressão. Né? E sim. respeitar que isso é possível. Por isso que ele é tão queridinho. Então, nós chamamos de liderança situacional.
Ale, a galera que está comentando, o Orlando, ele fala que o líder, ele deve dar o exemplo, né? Ser o exemplo. Sim. A Rosângela está falando, a liderança depende do cargo ou de ter subordinados? Para eu ser um líder, eu preciso ter um cargo de gestão ou ter subordinados? Liderança. Só espera um pouquinho que eu vou ler as Ah, demais, você você já faz tá o seu certo, tá apanhado. certo. A Motainai Tech fala, alguns nascem líderes, outros são treinados. É errado chamar meu presidente de chefe, porque a palavra chefe talvez possa passar, né? A Beth está perguntando, é errado chamar. Então, o Genaga também está perguntando sobre a liderança situacional, que você já comentou, mas pode ir lá responder. Peraí. Vamos lá. Beth, eu sugiro que a gente sempre busque, né, se desenvolver no processo da liderança. Então, com o meu chefe, eu não chamo de chefe diretamente, eu chamo ele de gestor. Porque eu chamar de meu líder, né, pode ser que nos lugares que você passou, a pessoa não é a liderança essencial para você. Mas então, um bom nome, de uma boa etiqueta que nós chamamos hoje, é gestor. Hoje, o meu chefe, exclusivamente de cargo, ele é um grande líder para mim. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu verbalizo e digo onde eu aprendi, reconheço onde eu erro também, que é muito importante, e agradeço a possibilidade de eu reaprender. É um líder, mas eu não vou chegar a todo momento, meu líder. Fica estranho até dentro, né, do espaço da empresa. Então eu digo, meu gestor, o presidente, o nosso presidente, isso não tem problema. Tá bem? Quando nós falamos da pessoa que nasceu líder, ou ele é treinado, nós percebemos que sim, que tem pessoas, já crianças, que têm uma habilidade, né, para liderança muito forte. Mas a gente acha que a pessoa que tem habilidade para liderança é aquela criança que manda e comanda, e todo mundo responde do jeito que ela quer. E a gente acha que isso exclusivamente é liderança. Não, ela tem um poder de persuasão muito forte. Não necessariamente ela é a líder. Né, porque eu vou dar um exemplo muito engraçado de criança que a gente vê. Vem aqui que vamos brincar com os nossos brinquedos. Todo mundo vai, quer pegar, é um brinquedo diferente que nunca viu. De repente ela define, você só pode brincar com esse, você só com esse, você só com esse. Todo mundo vai embora. Então, o que parecia ser uma liderança, na verdade, era um poder de atração e de persuasão e que depois se desfez. Porque as pessoas não aceitaram ser lideradas por alguém com essa característica. Então, nós temos movimentos de liderança, sim, podemos ter desde a infância, de acordo com o ambiente, o cenário, que nós explicamos nas soft skills, né? Mas é extremamente treinado, isso não tem distinção, né? Podemos desenvolver liderança, sim. Preciso ter um cargo para ser líder, né? Não. Eu posso ser, por exemplo, eu posso ser um limpador, eu não tenho pessoas em atividades abaixo de cargo minha e eu ser uma excelente referência dentro da entidade, dentro da minha empresa. Vamos imaginar o seguinte, eu já vi isso acontecer no ambiente de trabalho de forma incrível. Nossa, estou com uma dor de estômago terrível. Sai uma pessoa lá de dentro e fala assim, mas eu tenho chá que é para isso. Eu não sei de onde, dentro da empresa, a pessoa tira um pé de boldo e ela consegue fazer o chá para a pessoa naquele momento. Né? Então, nós falamos assim, você não precisa ter o cargo, porque a liderança, quando você é líder, você é uma referência naquele assunto para pessoas no mundo como um todo. Se você consegue ser líder para a sua equipe, e a sua equipe consegue, de forma muito adequada, se relacionar com as demais equipes, conversar e fazer com que o movimento da empresa e o objetivo dela seja atingido, ótimo. Isso é uma referência. Tá certo? Ótimo, Não sei se eu respondi ótimo. tudo. Respondeu. A gente tem mais algumas Se interações aqui bem bacana. A liderança deve tá? motivar um grupo de pessoas a atuar na busca de um objetivo comum? O Orlando coloca aqui, mas dessa forma que você está falando, Ale, o líder é a pessoa mais perfeita do mundo. Tem que ser bom na vida pessoal e profissional. Está colocando assim, é o mundo perfeito. Deixa eu ver se a galera aqui... Colocando mais. Qual foi a primeira, Má, que você falou? Se um líder deve motivar uma equipe por um objetivo comum.
Deixa eu só ver se tem mais algumas, que aí você já responde. O Genaga está colocando aqui, com o aumento da maturidade, o líder já deixa de executar sozinho algumas tarefas e começa a delegar, como você colocou. A Mayra disse que ela aparece sempre com chá. A Mayra é ótima, ela tem certeza que ela sempre está com chá dela. Mas vai lá, Vamos lá. responde essa daí, Ale. O líder, com certeza, né? O líder, ele precisa ter o foco, ele precisa ter o objetivo, principalmente dentro da organização. É uma responsabilidade dele traçar esse objetivo e fazer com que as pessoas tragam, complementem as competências que cada um tem de muito bom, eleve para atingir aquele resultado. Isso, assim, é notório, digamos, é o traço básico do líder, né? Agora, quando ele pergunta, é o Orlando, né? Orlando, quando você diz assim, Alexandre, eu tenho que chegar à perfeição, daqui a pouco eu estou sendo comparado, né, a melhor coisa do mundo, né, para chegar lá. Então nós falamos assim, a partir do momento que o médico optou por cuidar da vida das pessoas, ele soube da responsabilidade dele. A partir do momento que um gestor, ele se colocou a favor de cuidar de pessoas dentro de uma empresa, é uma responsabilidade dele. O médico tem a delicadeza de trazer um erro dentro de um bisturi. O gestor tem a delicadeza de trazer o bisturi dentro de uma palavra. Então, palavras que crescem, que fazem a pessoa crescer e avançar, e palavras que destroem. Né? Então, nós falamos que este líder, a gente fala assim, é o caminho da santidade, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas esse líder, a partir do momento que ele pensou em cuidar de pessoas, ele precisa se preparar para isso e ter essa responsabilidade. A vida inteira nós vamos nos preparar. O autoconhecimento, né, Alexandra? Falamos tanto nessa temporada sobre a A importância do autoconhecimento. liderança e a inteligência emocional. E daí, eu gosto muito do Rubens Filho, né, que é um autor, um professor assim queridíssimo, e ele diz o seguinte: dentro da liderança, a inteligência emocional ela tem que ter 3 dimensões. Né? E ele diz que as dimensões têm que estar dentro da curiosidade. A primeira curiosidade do gestor é fazer a sua autoanálise, né? Conhecer sobre você de fato, se descobrir. A segunda é aceitar as suas forças e as suas fragilidades para melhorar. E a terceira é a curiosidade em conhecer os outros, em ter empatia. Então, esse processo de ressignificar, de se melhorar e de buscar essa, entre aspas, nessa perfeição, na verdade, essa responsabilidade em cuidar de pessoas é muito grande, gente. Porque a gente às vezes fala como se fosse uma coisa muito simples, mas hoje, Marcele, quando eu estava montando, né, o material para que a gente conversasse, eu falei assim, em que momento será que eu fui líder verdadeiramente na vida de alguém? Né? E uma vez eu recebi um bilhete assim, com um ramalhete de flores muito bonito, e um bilhete dizendo assim, muito obrigada, hoje eu comemoro meus 4 anos de vida. Não assinou. Eu assim, nossa, gente, eu não faço agenda, como que eu vou 4 anos de vida atrás saber o que aconteceu? E fui. Procurei. E o que aconteceu? Foi uma pessoa, né, de uma empresa que infelizmente teve uma situação de suicídio e a gente socorreu com carinho, trabalhamos ela no lugar que ela precisava e, e a vergonha dela foi muito grande nesse momento, e depois de 4 anos, ela trouxe esse agradecimento. Eu digo assim, isso não há salário que pague, não precisa da flor e nem do bilhete, mas quando você tem este feedback, você sabe que talvez tenha andado um pouco no caminho certo. Né? É uma riqueza. Eu digo, a gente tem que dar tempo para ouvir, sentir e avaliar as pessoas. Não acha que você conhece tudo e sabe tudo. O líder ele tem que fazer e ter essa escuta sensível, né? Essa escuta ativa dos seus liderados. Alexandre, eu também tenho percebido bastante alguns gestores que têm medo de compartilhar conhecimento. Colocar para suas equipes tudo aquilo que eu sei. Por exemplo, eu sou uma gestora e eu tenho uma equipe. E eu fico segurando o conhecimento. Eu fico aqui, sabe, abraçando, dizendo, não, só eu tenho que saber. Eu delego até um certo ponto aonde eu me beneficio. Então, por exemplo, a equipe inteira desenvolveu um projeto e eu levo esse projeto como feito por mim, exclusivo, eu pensei, né? Eu elaborei.
Então, o que você tem a dizer sobre isso? Existem realmente pessoas com esse tipo de atitude? Tem, infelizmente a gente tem, mas eu devo te dizer também, a gente precisa apresentar o Google para essa pessoa, porque quando a gente digita. Quando eu era mocinha, um dia lá atrás, né, mocinha, a gente ia trabalhar, eu lembro que eu tive alguns chefes que eles trancavam a senha dentro da gaveta e trancavam, né, trancava ali a gaveta, e quando estava de férias você quase morria se precisasse de alguma coisa, né? E daí a gente sabe que hoje a gente consegue as senhas até pela internet, né? Então, assim, a partir do momento que eu não compartilho, eu não troco, eu também não acrescento nada, e raramente as pessoas vão compartilhar comigo. E por mais incrível que seja, ainda que alguém pegue um projeto que você desenvolveu e vá apresentar, o que é que acontece? O seu gestor sabe qual é o seu perfil de trabalho e qual é o do outro. Isso é tão claro, e eu digo assim, a pessoa sofre muito, porque ela tenta reservar alguma coisa, né, o conhecimento, que é alguma coisa tão abrangente, que você digita no Google, ainda que ele não esteja todo correto, mas ele está ali, então, gente, não se segura. Quando eu fiz faculdade, eu digo assim, a cada 4 ou 5 anos de faculdade, você dizia, nossa, por mais 4 ou 5 anos eu estou atualizada. Imagina, gente, eu terminei a faculdade, ou no meio dela eu já tenho atualizações acontecendo. Eu gosto de respeitar algo muito importante, que é o seguinte, Má, cada pessoa tem uma significativa competência, né? Cada pessoa tem a sua Não dá para competência. ser perfeito em tudo, né? Tudo não dá. Você imagina, eu trabalho com a Rosângela, eu trabalho com a Marismar, eu trabalho com a Marcele, cada uma tem uma competência. Quando nós nos somamos, nós nos tornamos um todo forte em nome da instituição, né? Esse todo forte é o que leva a essa comunicação e ao trabalho em conjunto. Então, segurar conhecimento é uma coisa que já foi. Hoje nós falamos muito numa liderança mais dinâmica, numa liderança inspiradora e numa liderança ágil. Então, quando nós falamos, por exemplo, numa liderança dinâmica, eu estou dizendo que hoje eu tenho que me adaptar a cenários novos. Eu preciso ter disruptura digital, eu preciso ter curiosidade, eu preciso me abrir para novas tecnologias. Neste período de pandemia, particularmente, eu vou te dizer o seguinte, o simples fato da minha gestão, da minha presidência, mostrar para o restante da instituição que é possível e utilizar todas as ferramentas de comunicação virtual bem utilizado, da forma com que ele utiliza, estimulou vários liderados a utilizar e dizer assim, opa, peraí, para conversar e estar no padrão dele eu preciso. Então, olha só, a nova tecnologia e a disruptura digital, em um determinado momento, com certeza abriu um leque gigante. Não que não tivesse, porque ele já era, mas ele utilizou muito mais e as pessoas o viram por este canal, né? E nós falamos, eu quero citar 2 tópicos que têm me chamado muita atenção, isso tem, assim, me corroído, né? Antes de você citar, Lê, posso só ler Claro, mais um pouquinho aqui? claro, minha O flor, por favor. Edilson Reis coloca aqui que conhecimento só é útil se for compartilhado ou se agregar valor. E realmente é isso mesmo. Com O Orlando certeza. coloca aqui, uma coisa é fato, o bom líder está lá se lascando junto com os outros. Adorei o se lascando. Orlando, ótimo. E ele colocou um kkkk, só pra gente rir. Tá bom? Orlando, obrigada, viu? Eu já cheguei em lugares para trabalhar, né? A gente vai alterando algumas empresas, vai dando consultoria em outras, né? E uma vez eu cheguei num lugar que eu achei interessante, que disseram assim, onde vai ser sua sala? Né? Que é o projeto onde vai ser sua sala. Eu disse assim, minha sala? Não, aqui, a sala é aqui com todo mundo, né? Eu vou sentar aqui com as pessoas da minha equipe. Não, tudo bem, eu sei, vai ser aqui perto, mas você prefere fazer na frente ou fazer atrás? Eu falei, não tem diferença. Eu falei, eu preciso de uma sala para as pessoas conversarem, para fazer reunião. Mas a sala de trabalho é junta. A pessoa falou assim, ah, que estranho. Eu falei, ah, meu Deus, que estranho, eu que estou pensando. Daí a pessoa virou e falou assim, seu telefone vai ter ramais? Eu falei, mas eu não tenho uma lista, eu ligo lá e pronto, né? Não, porque daí você vê quem está te ligando. Eu não posso fazer distinção. Se é o meu presidente, se é o meu colega, se é o meu par, se é uma pessoa, se é o meu cliente, eu estou aqui para atender. Eu sou paga para isso, inclusive. Ah, você não vai querer então um telefone assim? Não, é desnecessário.
E eu continuo lá, e eu acho muito engraçado, porque é disruptura, né? E eu acho incrível, Orlando, porque essa é uma grande verdade mesmo, né? Se tá sol ou se tá frio, você tá ali junto com a turma, e assim você sente, assim você ouve, assim você descobre o que está acontecendo. Tem um que trabalha comigo que ele tem problema respiratório. Ah, meu filho, na segunda espirrada, o que está acontecendo aí? A gente sempre brinca, porque você acompanha a vida da pessoa, né? Tem uma coisa que vem me chamando muita atenção, que o Clóvis Barros, que é um gigante consultor também nessa área, ele disse assim e o Walter Longo. Ele fala sobre uma grande preocupação que hoje os CEOs têm tido dificuldade em encontrar pessoas com duas características, né? Primeiro, assumir responsabilidades e segundo, correr riscos, né? Nossa. E eu digo assim, nossa gente, eu erro pra caramba, né? Às vezes eu olho e falo, meu Deus, mas de novo eu errei, Mas daí eu errar também é penso, bom, é tão eu bom falei, errar. eu falei assim, caramba, é porque eu estou fazendo, é óbvio, né? Também acontecem os erros. Mas assumir a responsabilidade é gigante. Fazer é muito importante. É claro que pensado, planejado, estratégico, mas, gente, quando duas pessoas dizem que CEOs do Brasil e do mundo sentem dificuldade desses dois comportamentos dos nossos jovens, é uma coisa gritante, gente. Ah, então faz você aí que se der errado, o problema é seu. Não, é um problema do time. Então, nós falamos assim que esse líder, né, que é um líder mais dinâmico, ele corre risco, ele busca excelência. E ele também tem maturidade, isso eu achei uma coisa linda. Ele tem maturidade espiritual para se permitir ter afeto ao liderado. Se hoje o liderado não está bem, eu estou ali. Antes da nossa pauta, ligou um funcionário. Eu achei muito chique, gente. Eu fiquei muito emocionada. Eu venho acompanhando a pessoa já há dias que está no hospital e o diagnóstico era de Covid, né? Ele recebeu a alta, eu acho que ele ligou para a família e mandou uma mensagem. Ale, obrigada pelas suas mensagens e pelas orações, porque eu sei que você torceu por mim. Eu falei, ah, que chique. Né? Ele falou assim, saí, não é Covid, tá? Ó, tô bem. Isso é Que demonstrar maravilha. afeto, é acompanhar. Gente, eu não posso fazer nada, eu não posso nem fazer a É porque visita às no vezes as hospital. pessoas, Alexandra, também pensam que o líder, né, o gestor, ele tem que ser frio. Vai tratar restritamente sobre o profissional, sobre a pessoa ali que está desenvolvendo uma atividade X para a empresa. E às vezes acaba e deixa de praticar a questão humana. Por trás daquela pessoa, daquelas atividades profissionais, também existe um ser humano que às vezes pode estar com as suas emoções afloradas. Eu falo muito das mulheres que tem aí a questão da TPM, quando se juntam também, ficam um pouco mais sensíveis, né? Até a ouvir, às vezes, um feedback, etc., mas devido ao momento. E se você não tem um gestor que tenha essa capacidade de compreender os momentos do seu liderado e também desenvolver essa questão afetiva de cuidado, acho que é cuidar do outro. A gente não está falando nada mais do que isso. Essa gestão humanizada, eu particularmente vejo o seguinte, a questão, por exemplo, da TPM, né, que a gente verbaliza, né? Ah, eu trabalho com muita mulher, então eu sei como é isso. Mas para essa atenção aparecer, é porque alguma coisa não está bacana lá antes. Então, esse cuidado de zelar pelo dia a dia e entender as fragilidades do momento, elas ajudam muito. Quantas pessoas eu vi já, né, que engravidam, quando tem o bebê, tem desespero em perder o emprego. Porque a empresa não estimulou e disse assim, volte, tá tranquilo, tá tudo aqui. Né? O simples fato de não se comunicar por 4 meses de afastamento deixa a pessoa em pânico. Então, essa comunicação ela precisa acontecer. Né? Tem a Harvard Business Review, ela diz que 75% dos funcionários, eles se sentem mais engajados quando a liderança comunica a estratégia. E que a clareza é o fator número 1 da felicidade dos trabalhadores, ainda Olha que que não legal. tenha nada a se comunicar.
E isso me fez lembrar uma vez, eu conversando com uma gestora de uma companhia aérea, que ela disse assim, Alexandra, você vai retornar na consultoria na próxima quinzena? Eu falei assim, sim, estarei aqui. Ela falou assim, talvez eu não esteja. Eu falei, a senhora vai viajar? Ela falou assim, não, talvez eu não esteja, porque a empresa entrou com um pedido de falência no país tal, né, de recuperação judicial, e então, neste período, pode ser que eu não esteja e venha outra pessoa assumir. Eu falei, e você está falando assim tranquilo? Ela falou, todos os dias eu recebo um comunicado da empresa e eu sei como as coisas estão sendo alinhadas. Então, pode ser que este dia chegue. Olha Voltei que na legal. próxima Segurança quinzena, para ela, né? voltei na próxima quinzena, ela não estava, mas quem me recebeu, eu sabia quem era e como me receber. Então, eu digo assim, a empresa continua, os processos não podem ser interrompidos, né, dessa forma, né? A Uma gente outra tem mais dois coisa... aqui comentários, posso Opa, só? claro, Rapidinho. A Marisma coloca todas essas questões, inclusive as emocionais, são importantes para compor a diversidade da empresa e com isso ela se torna muito mais eficiente e competitiva. O Maurício fala, o falso líder é o que diz faça isso ou aquilo e o verdadeiro líder diz vamos fazer isso ou aquilo, vamos fazer juntos, né? isso. Está no mesmo nível. Tem aquela prática de olhar no olho e demonstrar que sempre vai estar junto para desenvolver os projetos. Então, é isso mesmo. Eu gosto dessa fala do Maurício, né? Do Maurício, porque ele diz assim, não é o cara que só manda, é o cara que faz junto. Né? E quando você faz junto, você consegue entender particularidades do seu cliente, que quando às vezes vem pelo olhar do outro, você não dá tempo de ouvir o que o seu cliente está pedindo. Né? Então, é significativo o que o Maurício comentou, estar junto, trabalhar junto, se envolver, você se desenvolve com o outro também. Gente, o líder, ele está acima e ele é referência para muita coisa, mas ele tem um processo de troca gigante, tá bem? E o que a E de Marcele... aprendizado De também aprendizado contínuo. gigante. Agora, Lê, a gente tem um tempinho aqui e eu queria perguntar para você sobre a liderança baseada em princípios, valores, e aproveitar o gancho, se você conseguir, para a gente preparar o teste ao vivo para a galera que está aqui acompanhando. Eu já Claro. peço para vocês, gente, papel e caneta na mão, ou o próprio celular, algo que vocês possam colocar aí, o que a Lê vai perguntar, vai colocar para vocês. Então já se preparem que daqui a pouquinho ela começa. Isso. Eu vou retomar uma coisa muito importante que a Marismar comentou da questão da diversidade. Tudo bem, Mar? Perfeito. Por que eu estou falando isso? Foi feita uma pesquisa, né, global, falando um pouco sobre quais são os principais gaps dos líderes, né, no mundo, as dificuldades que eles também enfrentam. E quando essa pesquisa veio para o Brasil, me chamou muito a atenção, porque quando foi aplicada aqui, o que aconteceu? Foram observadas situações que em outros países não se observam de forma tão grave quanto aqui. E o primeiro gap é que a liderança, ela tem dificuldade de trabalhar com a diversidade. Gente, é estranho, olha que coisa estranha isso, né? Justamente num país onde a gente tem ele todo miscigenado, né? Por quê? Porque os líderes gostam de trabalhar com pessoas iguais a eles. Indicam pessoas do seu rol e se sentem seguros trabalhando com pessoas que pensam do mesmo formato. E daí eu vou dizer o seguinte, eu imagino que o seu cliente só tem um perfil, né? Não. Óbvio que não. Então eu digo assim, gênero, raça, etnia, a idade, as gerações, né? Vamos pensar nas orientações sexuais, nas limitações, nas deficiências, nas orientações religiosas, nas situações de expatriações. Vamos pensar nos estereótipos da obesidade ou da magreza. E conta, gente. Como pode você se direcionar só a isso? É muito delicado. E o que a gente está observando nessa pesquisa, que é do Joel de Souza Dutra, que é um professor da FIA, né, da USP também, assim, uma excelência, né, nesse assunto, e ele dizer, gente, a diversidade, ela traz resultados diferenciados no seu negócio. Ela permite com que você ouça seu cliente num contexto maior. Mais ampla. Você sim, abre o sim. seu campo de visão. E daí ele fala da dificuldade também do líder delegar,
do líder dialogar com a equipe, 70% ou 80% ouvindo e trabalhando e 20% ou 30% no operacional. Geralmente os líderes invertem isso, né? E por fim, que as pessoas preferem trabalhar em feudos. Eu trabalho em equipe, mas é só na equipe do meu setor. E isso não é trabalhar em equipe. A sua equipe tem que trabalhar bem numa engrenagem, junto às demais da empresa, e no mercado. Isso se movimenta no mercado, tá bem? Acho que essa pontuação da diversidade eu queria muito chamar a atenção por conta da delicadeza, da profundidade que a gente ainda não se atentou, né? Mas não atingiu. Que não atingiu. E essa pesquisa veio mostrar isso a nós, tá certo? Você Bacana, comentou, você fez algum outro comentário que Sim, eu... sobre liderança baseada em princípios e valores. Traz um pouquinho pra gente o que é esse tipo de liderança. Quando nós falamos da liderança baseada em valores, você imagina o autoconhecimento que você tem para chegar nos seus próprios valores e dizer, meus valores batem com o dessa empresa. Né? Então hoje nós tentamos fazer todos os mapeamentos do mundo para tentar aproximar essas duas realidades, a organizacional e dessa pessoa, para que esse time tenha mais resultado. Então essa liderança, que ela vai se tornar uma liderança baseada em competência, ela é uma liderança mais gostosa de se trabalhar. Ela é mais flexível, ela tem uma gestão mais humana. Não é fácil, mas é possível. E daí, eu vou tomar liberdade, se vocês quiserem, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre como nós podemos levantar os nossos valores. Tudo bem? Eu só preciso, que você me direcione um pouquinho sobre o meu tempo, para eu poder utilizar da melhor forma para fazer o teste? 5 minutinhos. Tá. Então vamos lá. Vocês estão preparados? Coloca aí nos comentários, está todo mundo preparado para fazer os testes. E a gente vai descobrir aqui agora os 5 principais valores. É isso, Ale? Isso mesmo. Que cada um de vocês que estão em casa tem hoje, no momento. Porque esses valores podem mudar? Eles mudam naturalmente, né? Eu digo assim, caráter não muda. Mas assim, os nossos comportamentos e valores vão sendo também aprimorados. Tá? Então, eu vou convidar vocês a refletirem sobre 5 esferas da vida de vocês. Todas as vezes que nós trabalhamos com coaching, nós trabalhamos com desenvolvimento de pessoa. Essa é uma ferramenta de coaching. Eu estou aplicando ela de forma muito rápida, apenas para a gente começar a aguçar, e depois eu fico à disposição para quem quiser aprofundar, tá bom? Então, nós vamos pensar em 5 vertentes. Primeiro, a sua saúde. Anota aí, gente. Saúde. Saúde. Coloca lá um quadro, saúde, do lado, finanças, do outro, trabalho, do outro, relacionamentos e, por fim, espiritualidade, tá bem? Então, quando eu penso na minha saúde para viver, na minha organização financeira para poder me manter, no meu trabalho que endossa não só a estrutura financeira, mas todo o meu relacionamento e o meu desenvolvimento também através dos relacionamentos. E a espiritualidade é como se eu olhasse o meu ser em 360 graus. Eu vou agora citar para vocês, para cada uma dessa esfera, eu vou citar em torno de 20 competências, de 20 valores. Não é para vocês escreverem todos, pelo amor de Deus. Vocês escrevam qual é o valor que mais representa vocês, tá? Se achou que são 2 ou 3, escreva, mas depois você vai colocar uma ordem de prioridade. Qual é o primeiro, o segundo ou o terceiro? Tudo bem? Podemos começar? Ok, só para confirmar então, você vai fazer a leitura de Perfeito. 20 valores para cada área. Saúde, finanças, trabalho, relacionamento, espiritualidade. Cada um que está em casa agora, enquanto ouve a Alexandra falar, vai anotar quais são os seus principais. Perfeito. De preferência, apenas um. Isso. Você vai ter que chegar em... A sugestão é que você chegue em um para chegar mais próximo do seu valor. E a partir disso, você vai se repensar. Esse valor bate comigo mesmo? Este valor bate com a empresa onde eu estou? Qual é a empresa que tem as características e esses valores para eu me aproximar e a minha liderança funcionar de forma mais tranquila, né? Saúde, perfeito. Tá bem? Vamos lá. Então eu vou começar os valores, vocês escrevam o que mais bate com vocês. Vitalidade, saúde, vitalidade, harmonia, longevidade, energia, beleza, humor, equilíbrio, prazer, vigor, peso ideal, paciência,
lazer, esporte, alimentação, dinamismo, alegria, bem-estar, conforto, inteligência, satisfação. E aí, anotaram? Depois eu quero ouvir os valores de vocês, hein? Depois compartilhem. Depois compartilhem. Vamos para finanças, então. Finanças nós temos 18 valores, tá bem? Liberdade, segurança, tô lendo aqui, viu, gente? Por isso que eu tô aqui abaixadinha. Vamos lá, desculpa. Liberdade, segurança, respeito, prazer, oportunidades, realização, progresso, equilíbrio, diversão, conquista, independência, patrimônio, abundância, poder, estabilidade, cultura, conforto, prestígio. Ótimo. Vamos para trabalho. Trabalho. Respeito, liberdade, harmonia, aprendizado, competência, evolução, entusiasmo, desenvolvimento, autoestima, motivação, confiança, excelência, estabilidade, sabedoria, renovação, liderança, oportunidade, dedicação, ousadia e compartilhamento. É difícil, né? Eu já fiz esse teste, só que olhando o meu resultado, inclusive, é muito difícil. Mas a gente tem que se esforçar. Relacionamentos. Okay. Amor, carinho, prazer, entendimento, crescimento, gratidão, liberdade, cumplicidade, equilíbrio, amizade, colaboração, sexualidade, paz, doação, diálogo, sinceridade, tesão, idealismo, honestidade, comunicação. E espiritualidade, fé, finalidade, harmonia, transcendência, aceitação, transformação, Deus, plenitude, esperança, fraternidade, compaixão, humildade, resignação, livre-arbítrio, crescimento, sabedoria, consciência, serenidade, equilíbrio e sintonia. Gente, eu tô aqui, ó, coração palpitando, porque não foi fácil definir o meu. Quero ver agora quem quiser compartilhar quais foram os 5 principais que vocês chegaram aí. Pode compartilhar aqui nos comentários. É muito interessante, porque a Alexandra faz toda uma avaliação desses valores com relação à empresa ou à vida profissional. Então, é muito interessante mesmo. Quero foi muito... um teste que me trouxe uma... ampliou a visão. Eu quero muito que vocês compartilhem isso aqui comigo para eu tentar dar algumas dicas para vocês. Enquanto vocês vão digitando, eu queria muito falar para vocês, se eu ainda posso, mas não sei o tempo. Pode, a gente tem um tempinho bem curto. Tá. Eu gostaria muito de falar para vocês sobre a importância da nossa liderança hoje, ser uma liderança ágil, ser uma liderança... eu não estou falando de ágil da velocidade, eu estou falando de ágil da adaptabilidade. Então, eu penso numa liderança situacional, mas eu preciso ser também um líder inspirador. Eu preciso inspirar pelo meu exemplo. Eu preciso ser um líder ágil. O momento é para ontem, gente. Eu vou dizer o seguinte, puxa, ninguém previu a pandemia. Tá, mas eu não estou prevendo possíveis coisas que aconteçam ali na frente. E eu preciso estar preparado para... Até agora há pouco a gente disse que o Covid, ele se manifestava através do contato. Agora eu tenho um grupo de cientistas discutindo que ele se manifesta e eu posso transmitir direto pelo ar. Então, são conotações gigantes e que a gente não está preparado. Mas como que a gente está revendo a nossa adaptação, a nossa flexibilidade, a nossa inspiração e a nossa comunicação para este momento que a gente não tem muita confiança a transmitir? Mas os nossos liderados, eles necessitam de um rumo, eles trabalham e eles aguardam
uma informação clara de como é possível trabalhar no momento, de qual é a meta para o momento. Isso é muito importante para nós, né? Eu queria deixar isso muito claro. Então, nós falamos assim, que além da gente alterar as medidas, da gente se preocupar com o nosso retorno, quais são as nossas políticas onde a gente pode ajudar verdadeiramente as pessoas? Se o restaurante está fechado e eu tenho um benefício de refeição, por que a gente não pode traduzi-lo para o benefício de alimentação? Por que o meu auxílio creche não pode ser repensado? Por que o transporte privado? Então, A é um gente vai momento, né? ter que encerrar, porque senão o Instagram vai cortar. Mas a galera comentou aqui alguns pontos. Alessandra, eu quero muito te agradecer por estar aqui com a gente, compartilhar, fazer esse teste. Com uma pergunta, você vai responder, a gente compartilha nos stories. Então, acompanha aí os stories, que ela vai dar um pouquinho disso tudo. Obrigada por vocês compartilharem com a gente também. E até breve.